Esta história não é nova, já a ouvimos vezes sem conta. Já a vimos ser contada da frente para trás, com enredos paralelos, com mais ou menos floreados e até com resultados diferentes. Bem, diferentes talvez não. A verdade é que os portugueses iniciaram e influenciaram de forma determinante os descobrimentos do mundo ocidental. E isso é um facto. Já lá vão mais de 500 anos e a memória da grande epopeia portuguesa ainda ecoa no presente. Qualquer um de nós, portugueses, se à beira do mar fecharmos os olhos, conseguiremos escutar a aventura, a coragem e a bravura desses homens de outra estirpe, desses homens de desejo e de desígnio, cuja audácia e fé os fez acreditar na possibilidade de irem mais além, ainda além da Taprobana, e mais do que prometia a força humana, como assim nos cantou e encantou Camões. E nos deixou a todos nós também a sonhar com o desconhecido, com o sabor das especiarias e com o perfume das terras de além-mar. E foi aqui no Algarve que muitas dessas aventuras começaram. Durante muitos séculos, a visão do mundo esteve fechada sobre a Europa e o mar Mediterrâneo. Havia contactos com o Oriente e conhecia-se mal a África. O mar era temido e visto como um espaço tenebroso, povoado de monstros, de criaturas e de ilhas fantásticas que aterrorizavam as gentes. Porém, tudo começou a mudar a partir do século XIV e, sobretudo, no século XV. O grande cenário desta mudança é a Península Ibérica e, mais concretamente, o Algarve e o Barlavento Algarvio. Aqui viviam gentes do mar, sobretudo pescadores. Por aqui passavam comerciantes em viagens entre o norte da Europa e o Mediterrâneo. Era gente experiente, conhecedora do mar, das suas correntes, dos ventos e dos navios. Percebendo-se do valor estratégico de Lagos, da sua ampla baía e de toda a costa que vai até Sagres, o infante interessou-se por esta região e fez daqui a sua base para as expansões marítimas que patrocinou. Uma das mais importantes foi efetuada por Gilianes, natural de Lagos e escudeiro de Dom Henrique, que, com perseverança e determinação, dobrou o Cabo Bojador na costa da Mauritânia em 1434. Em 1460, morre aqui em Sagres o infante Dom Henrique. À data da sua morte, os portugueses tinham atingido já a Serra Leoa e já tinham descoberto algumas ilhas do Atlântico, como a Madeira, Porto Santo, algumas ilhas dos Açores, e tinham explorado a costa ocidental africana. Mas a aventura não ficou por aqui. Durante os anos 60 e 70 do século XV, homens como Diogo Gomes, Pera Escobar e João de Santarém continuaram a exploração da costa meridional do continente africano. Porém, os grandes passos foram dados por Diogo Cão, que chegou ao estuário do rio Congo em 1484, e por Bartolomeu Dias, que dobrou o Cabo da Boa Esperança em 1488, chegando ao extremo sul de África. 10 anos depois, em 1498, Vasco da Gama chegou às costas da Índia e 2 anos mais tarde, Pedro Álvares Cabral descobriu o Brasil. Da Índia, as navegações seguiram pela Ásia até ao Extremo Oriente. Atingiu-se Malaca em 1511, Timor em 1512, a costa da China em 1513 e o Japão em 1543. No início do século XV, Portugal iniciou um processo de expansão voltado para o mar. Para isto, foram necessários novos navios e inovadoras técnicas de navegação astronómica para vencer estes muitos desafios que surgiam a cada viagem. Estes navios dividiam-se em 2 grandes grupos. Os latinos, com velas triangulares, e os redondos, com velas quadradas. E foi na década de 1440 que surgem as primeiras referências à caravela de descobrir, a qual passa a ser o principal tipo de navio utilizado pelos exploradores e navegadores portugueses nas seguintes décadas do século XV. Em toda esta realidade, que se construiu ao longo dos séculos XV e XVI, os navios e as suas características técnicas e o seu aperfeiçoamento foram fundamentais. Contudo, o navio que ainda hoje faz parte do imaginário coletivo das viagens dos descobrimentos é a caravela. A caravela ajudou a desbravar as águas do Atlântico pelos anos 40 do século XV.
Era um navio que velejava bem, podia navegar contra ventos contrários e era adequado para navegar em zonas costeiras de águas pouco profundas. No contexto das descobertas, o Algarve e os algarvios tiveram um papel fundamental, tendo marcado presença nas ilhas do Atlântico, na África, na Ásia, no Médio Oriente e até nas Américas. Com o progresso dos descobrimentos, foram os vários algarvios de Lagos, de Tavira, de Faro, de Lolé e de Albufeira que partiram para aqueles territórios distantes. Entre eles estiveram marinheiros, agricultores, aventureiros, soldados, comerciantes e missionários. Sabemos que estiveram em pontos tão distantes como a Ilha de São Tomé, a Índia, Malaca, a Ilha de Sumatra ou em Nagasaki, no Japão. Na fase inicial do longo processo dos descobrimentos marítimos portugueses, Lagos transformou-se na principal base de operações, quer nas navegações no Atlântico, quer nas conquistas feitas no norte da África. Por outro lado, foi igualmente importante para o comércio, para as pescas e para a construção naval. Forneceu ainda homens e tripulações para várias das viagens realizadas, como aconteceu com a que foi levada a cabo por Lanzarote em 1444. Todo este dinamismo fez de Lagos um ponto de encontro de culturas onde conviveram diversos povos. Atualmente podemos encontrar vestígios dessa herança e das suas memórias aqui na cidade de Lagos e também nos territórios vizinhos como Vila do Bispo ou Algesur. Neste contexto, a faixa costeira de Lagos a Sagres, graças à sua situação geográfica privilegiada, foi o ponto de partida de toda esta aventura que mudou o mundo para sempre, dando origem ao processo de globalização. Em Lagos podemos admirar o local do antigo Paço do Infante Dom Henrique, situado no Castelo dos Governadores, a praça e o monumento que lhe foram consagrados, o antigo mercado de escravos, bem como a zona do Parque do Anel Verde, onde se situava a antiga gafaria lixeira, onde foram localizados os restos mortais de diversos escravos. Entre os testemunhos mais importantes da época dos descobrimentos temos exemplos extraordinários do gótico português que floresceu no reinado do venturoso rei Dom Manuel I. Além da grandeza de um reinado, este estilo artístico celebrou precisamente as viagens marítimas, a grandeza e o exotismo que os povos, culturas, territórios e produtos introduziram em Portugal. Lagos no século XV era o maior porto do Algarve, era um centro populacional muito importante, talvez a maior cidade da Algarvia, e foi aqui precisamente que o infante Dom Henrique escolheu centrar as suas atividades de descobrimento, ou seja, organizar expedições em direção à costa africana e mais tarde em direção às Ilhas Atlânticas e cada vez mais longe, em busca de novos mundos, novos produtos, novas gentes. A cidade de Lagos cresceu, foi sendo povoada de monumentos importantes, igrejas, conventos, uma grande muralha da qual ainda hoje subsistem largos troços, castelos, fortalezas, etc., que a protegiam do mar, porque um grande porto evidentemente atraía sempre a cobiça de piratas que estavam aqui próximo no norte da África. A cidade de Lagos hoje já não tem muitos vestígios diretos do século XV. No Palácio dos Governadores, que até recentemente albergava o Hospital de Lagos, existe uma curiosa janela em estilo manuelino. Diz a tradição que o rei Dom Sebastião, quando numa das suas vindas a Lagos, se debruçou nessa janela para saudar a multidão que se agrupava num terreno em frente, onde hoje em dia se encontra uma estátua moderna do infante Dom Henrique. Está igualmente presente na magnífica carta de foral que o rei Dom Manuel concedeu a Lagos no ano de 1504 e que pode ser admirada no Museu Municipal. O infante esteve igualmente ligado à ermida de Nossa Senhora de Guadalupe e também à aldeia da Raposeira, cuja igreja matriz apresenta vários testemunhos do estilo manuelino. Já no concelho de Algesur, os pórticos manuelinos das igrejas da Bordeira e da Carrapateira são dos mais interessantes testemunhos da arte da época das descobertas marítimas nesta zona do Algarve. O vizinho promontório de Sagres foi outro dos pontos de apoio à navegação que por aqui passou. A história da fortaleza é um dos locais de evocação das memórias do seu fundador, o infante Dom Henrique, e dos descobrimentos portugueses.
Todas estas realidades, experiências e aventuras são também evocadas na caravela Boa Esperança, a réplica de uma caravela dos descobrimentos que foi lançada à água em 1990. A caravela Boa Esperança já chegou a Londres. Foram precisas 3 semanas de uma viagem atribulada para ligar Portimão à capital britânica. A réplica da caravela que tinha turistas. Depois de ter sido adquirida pela região de turismo do Algarve em 2001, navegou pelas águas do norte da Europa e do mar Mediterrâneo, dando a conhecer o Algarve e as características do mais conhecido navio dos descobrimentos marítimos portugueses. Graças à importância histórica que a cidade teve em todo este contexto, desde há vários anos que a Boa Esperança se encontra atracada em Lagos, permitindo aceder a memórias e a factos relacionados com essa grande aventura. Os descobrimentos portugueses, em toda a sua dimensão económica, cultural e política, constituíram uma verdadeira revolução na história da humanidade. Portugal e a Europa passaram a relacionar-se com o resto do mundo de uma forma como nunca tinha acontecido até então.